Para alguém com quem você namorou na adolescência, está aí uma experiência um tanto quanto constrangedora, gostosa. Pois é, e quem decide reatar o relacionamento? Como fica essa relação agora que você e esse amor do passado já são pessoas maduras? A gente pergunta para a psicóloga Lígia Guerra. Oi, Lígia. Bom dia, Gisele. Até porque está cada vez mais fácil você reencontrar um amor da adolescência com internet, enfim. Existe essa possibilidade maior. Pode dar certo? Bom, Gisele, acho que tem vários aspectos. Alguns reencontros são reencontros desejados. Muitas vezes as pessoas casam com pessoas que não gostariam de casar. Já atendi muita gente nesse quesito. Porque na adolescência a relação não teve a maturidade para perdurar. Às vezes o adolescente troca de cidade, às vezes os sonhos são diferentes e a adolescência separa os dois. E existe a situação que as pessoas realmente casaram, são felizes, mas às vezes o casamento não deu certo. Lá um belo dia, então, né, aquele amor juvenil volta então a circular na vida das pessoas. Acho que o ponto central e mais importante é você perceber que o outro e você mudaram. Porque às vezes você fica com aquela questão, puxa, eu lembro daquela pessoa quando ela tinha 17, 18 anos, ela tem 40 e poucos, 50 e poucos. Aí você vai com aquela mesma perspectiva que você tinha de 17, 18 anos. Então, acho que tem que cuidar muito... que você vai sentir as mesmas coisas, né? Muito, Gisele. É uma coisa, assim, muito de você cuidar com a tua projeção sobre o outro. Claramente as expectativas são outras, né? Outras, dos dois lados, né? Sim. O que acontece? Muitas vezes, o relacionamento atual ele ficou desgastado. O que você perde primeiro numa relação desgastada? Intimidade. Quando você encontra alguém lá do passado, você tem uma sensação de familiaridade, que é justamente o que você perdeu na relação atual quando ela desgastou. Por isso que dá essa sensação de conforto. E por isso que você tem que redobrar a atenção, porque essa familiaridade com alguém que um dia você conheceu, mas que não necessariamente, né, continua com os mesmos valores. Pode até melhorar, né? E você vai ter que ver com o tempo. Vamos ouvir um caso real. A gente foi conhecer o Antônio Carlos e a Maria Fernanda, que namoraram na adolescência e ficaram 25 anos separados. E depois se reencontraram e voltaram a ficar juntos. Ouça só o que diz ele. A gente fazia parte de um grupo de jovens, e aí nos conhecemos e começamos a namorar. E namoramos pouco tempo, deu aí de 1 ano e meio a 2 anos no máximo. Mas foi alguma coisa que marcou bastante, né? Você acha que se lá naquela época vocês não tivessem se separado, tivessem continuado juntos, você acha que teria dado certo? A gente até perguntou, bom, talvez a gente não tivesse hoje juntos. Não sei, é difícil, né? A gente, é um pedaço que a gente não viveu junto, então nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Vocês acham que a maturidade, a idade que vocês têm hoje, dá mais clareza, vocês sabem mais o que vocês querem, talvez? Claro. Claro, porque eu tenho 56, ela nesse momento está com 56 também. Ninguém está afim de aventura, de nada, porque você morando, cada um numa cidade principalmente, você tem que confiar, você tem que respeitar. Isso é o que vale. A gente vê a Maria Fernanda só por foto, ali pela tela do computador, é que ela mora em Francisco Beltrão. Eles moram separados, mas aproveitam a internet e os fins de semana para matar a saudade aí. Mais de 20 anos distantes, quer dizer, há muitos ajustes aí, né? Desde o momento em que se desligaram até esse retorno aí. Como é que fazer para reencontrar esse equilíbrio? Eu achei interessante a posição dele da questão da maturidade, porque, de um modo geral, as pessoas têm muito medo de envelhecer e esquecem os aspectos positivos disso. Quando você envelhece, você tem a possibilidade de amadurecer também. Nem sempre acontece, né? Mas na relação, você traz também uma bagagem do teu casamento anterior. Então, você consegue, então, né, entender com mais tolerância, com mais empatia, com uma cabeça melhor, aquelas questões pequenas que às vezes, quando você é muito jovem, você acha que são um drama. Então ele fez uma colocação bem interessante, os dois são maduros e os dois têm que confiar. São dois aspectos muito importantes para o relacionamento dar certo. E agora, a gente também tem que pensar no seguinte, né? Como que é esse reencontro? Porque é um reencontro de duas pessoas separadas ou é um reencontro de duas pessoas casadas que se reencontram e daí passam a ter um envolvimento? São duas perspectivas que vão ter caminhos muito diferentes, né? Então, é importante que você, em primeira instância, tenha honestidade, se você estiver casado, resolva a sua relação com o seu parceiro. É o mínimo, né? É o mínimo, né? Mas acontece, né, Gi? A gente vê, assim, que tem muita gente que acaba se envolvendo ainda estando casado, né? Então, complica bastante. Acho que não daí você já entra julgamento sobre ninguém, mas a possibilidade de um relacionamento que comece errado, dá errado, é muito grande. É lógico que paixão é uma coisa que acontece, você não tem muito controle sobre aquilo.
Mas o ideal é que você tenha honestidade, que você faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Com certeza. Até a minha grande dica, se alguém estiver nessa situação, se sentir que está dividido mesmo, que está com as emoções confusas, conversa com a pessoa que você tem a relação atual, com o seu parceiro, com a sua parceira, que é o seu esposo, é a sua esposa. Se distancia de ambos, não se envolva com ninguém. Tira um tempo para pensar, né? Porque ninguém está isento de viver isso. Isso, como você falou, paixão, enfim, todo mundo pode ter. Agora, há que se pensar o que é uma paixão e o que é um amor. Porque às vezes o casamento ele está passando por uma crise e o terceiro entra nesse momento assim como, nossa, no máximo. E quando você vai ver, aquilo na verdade é uma grande ilusão. No caso deles, me pareceu que eles realmente se reencontraram após, né, um relacionamento fechado, uma história bem resolvida, e eles foram viver a história deles. Aí é perfeito, é maravilhoso, e se der certo, ainda mais bonita a história, né? É isso Tá aí. certo, Lígia. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bom Obrigada Dia a Paraná. vocês. Pra você também. Obrigada. Uma ótima semana.